Diz assim a palavra do Senhor: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, a quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono serei maior do que tu. Vamos lá agora para o Novo Testamento, no livro de Lucas. Capítulo 15. Amém ou escola de formação? Amém. A escola de formação nossa é a nossa escola bíblica dominical. Para aqueles que estão nos visitando, né? A partir do versículo 11, ele diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou aos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos, e ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Amém. Ore comigo, repete comigo a oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu vim a este lugar para ouvir a tua palavra. Prepara o meu coração. Tira toda a preocupação, tudo que está lá fora, Senhor, que traz preocupação ao meu coração. Eu quero me desagarrar. E eu quero nesta noite me agarrar à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós queremos confrontar a vida desses 2 jovens, possivelmente praticamente a mesma idade. Nós queremos confrontar, porque esses jovens experimentaram do poder de Deus de uma forma bem distinta. Mas também, em comum, eles experimentaram um compromisso com Deus que transformou a vida deles. Eles vivenciaram uma fé que está acima de uma mera religiosidade. Um compromisso com Deus independente das circunstâncias, da situação. Um compromisso que vai além de ter um nome no hall de membros da igreja. Eles assumiram esse compromisso com Deus. Um compromisso que nos faz caminhar numa dimensão de graça e de poder de Deus. Eles assumiram esse compromisso. E este compromisso gerou uma fé que foi capaz de transformar as circunstâncias. Foi capaz de transformar o que eles estavam vivendo, mudar até sistema de governo, abrir portas que eles jamais imaginavam. Aos olhos humanos que eram impossíveis, mexer até com o clima, com a atmosfera. Esse compromisso, essa fé, mexer com as pessoas que eles jamais imaginavam, fazer o ímpio sonhar para nos abençoar. Este era o compromisso deles, que eles assumiram em comum com Deus. Tudo isso mediante a uma obediência e este compromisso com a palavra do Senhor. Portanto, este compromisso com Deus que traz para nós uma certeza de vitória.
É esse compromisso com Deus que gera no nosso coração uma certeza, uma fé de que nós vamos vencer, independente da circunstância, independente do que está acontecendo, nós vamos vencer. Este é o tema da nossa palavra nessa noite. Compromisso com Deus é a certeza da vitória. Compromisso com Deus é certeza da vitória. Isso não quer dizer que nós não teremos problemas, isso quer dizer que não terá ventos, tempestades, lutas, mas uma coisa nós temos certeza: com Deus nós temos a vitória. Com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor Jesus o mar vai abrir. Com o Senhor Jesus algo de sobrenatural vai acontecer e a nossa vitória vai vir. Compromisso com Deus é a nossa certeza da vitória. E aí nós vamos trazer a vida desses dois jovens. O primeiro é José. José do Egito, que é uma história bem conhecida. Que é uma história que está até em evidência agora nesses dias com esse seriado que está sendo passado. Mas vamos falar algumas coisas aqui a respeito da vida de José. Ele foi filho de uma mulher que o pai era apaixonado. O seu pai, Jacó, era apaixonado pela sua mãe, Raquel. Tanto que ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos, quer dizer, 14 anos por essa mulher. Ele chega para o seu tio e fala: eu vou trabalhar os 7 anos, mas em troca eu quero a Raquel como esposa. E ele trabalha os 7 anos. E no final, quando o pai vai entregar, ele não entrega a Raquel, porque Raquel não era a filha mais velha, e sim Lia era a filha mais velha. E o costume era as filhas mais velhas primeiro. Então ele recebeu Lia em vez de Raquel. E aí ele fez mais um contrato com o tio, Labão. Vou trabalhar mais 7 anos. Veja que amor é esse. Parece seu José e Dona Leia. Eu não sei quantos anos seu José trabalhou para sustentar essa mulher, mas até hoje ele trabalha. Mas ele trabalhou 14 anos por essa mulher, era um amor que ele tinha por essa mulher. Então, depois de 14 anos, aliás, quando ele completou os 7 anos, ele recebeu Lia e logo em seguida recebeu Raquel. E aí continuou a família, e ele continuou trabalhando mais 7 anos. Agora você imagina bem, já tinha uma filha, uma esposa, a Lia. Esta era fecunda e deu filhos. Raquel não era fecunda, era estéril. Isso incomodava o coração dela. E isso gerava ciúmes. E aí tem até aquela expressão na Bíblia que fala assim: me dá filho, senão morrerei. Me dá filho, senão morro. Foi a expressão da Raquel. Então Deus abençoa a Raquel. Antes disso, a Lia já tinha dado filhos a Jacó. Já tinha a concubina de Raquel, que já tinha dado filhos a Jacó. Quer dizer, nessa altura, até ela dar um filho que foi José, já tinha vários outros filhos de outras mulheres. De Lia, das concubinas, das servas, das mulheres. Imagina você, vamos abrir um parênteses aqui. Pensa numa família complicada. Pensa numa família em que tem filhos de um, filhos de outro, tudo no mesmo lugar, tudo morando junto. Uma família normal, funcional, a gente tem que lutar muito, a gente tem que investir muito. Agora pensa numa família desse jeito. Foi nesse ambiente que José nasceu. De uma concorrência entre mãe, entre irmãos, de briga, de confusão. E então José nasceu no meio desta família. E Jacó amava José mais do que os outros irmãos. E numa dessas evidências deste amor ser maior, ele deu a José a túnica. Não é uma túnica, não. Ele deu a túnica. Tanto que essa túnica foi alvo aí de muita confusão entre os irmãos, ao ponto dos irmãos até vender José como escravo. Vocês sabem da história, só estou repassando. Vendeu como escravo, foi parar no Egito, na casa de Potifar. Ele chegou lá como um office boy. E rapidamente ele já era o gerente geral. Porque Deus era com José, diz a palavra. Deus era com José. Rapidamente ele chegou a ter total domínio da casa, comandar toda a casa de Potifar. E daí a esposa de Potifar começa a investir na vida de José, querendo seduzi-lo para levá-lo para a cama. E começa aquela investida. Vem, José. Você imagina, todos os dias, vem, José, é hoje, José.
ele não está em casa, José. Vem, José. E até chegar um ponto dele ter que correr, dele ter que fugir. Ele correu em direção aos braços do pai. Eu fiquei olhando aquela minissérie que está passando e fiquei imaginando. Numa das cenas, as mulheres egípcias não têm cabelo. Elas colocam aquela, tipo uma peruca, mas é sem cabelo. Quando vai dormir, tira aquilo. Eu falei, José teve um motivo para correr, do pecado. Aí, por outro lado também, na verdade, a Bíblia não fala, a gente imagina que essa mulher era muito bonita, né? Mas a Bíblia não fala disso. Mas José não correu disso, não. José correu para os braços do Pai, para os braços de Deus, porque a bênção, a vitória estava lá, a promessa estava lá. José tinha um compromisso com Deus acima de tudo. José tinha um compromisso com Deus, então não foi por causa daquela careca, não foi por causa do compromisso que ele tinha com Deus. Da mesma forma, o filho pródigo também correu para os braços do pai. Quando ele chegou numa determinada situação, ele correu para os braços do pai. Bom, nisso tudo, o que aconteceu? José foi parar na prisão. Na prisão, então, ele conhece aqueles dois, o copeiro e o padeiro. E um é restituído e o outro é morto. E passaram-se aí, José fala, lembra de mim quando chegar lá. E esse homem esqueceu de José. Até que, como Deus é soberano, Deus está no controle, aquele homem teve um sonho, ninguém que interpretasse, somente José. E José, então, foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E como vocês sabem da história, José, então, foi colocado como principal do Egito. José já era capa lá da revista Você S.A., da Exame, todas elas com um homem que saiu da prisão para governar o Egito. É assim que Deus fez na vida de José. E eu olho para a vida de José e quero até abrir mais um parêntese, porque José era uma pessoa descomplicada, em qualquer lugar que ele chegasse. Como escravo, na casa de Potifar, por ser uma pessoa descomplicada, ele abraçava aquela causa. Se fosse para fazer qualquer serviço, pelo menos a gente identifica assim quando a gente lê a Bíblia, qualquer que fosse o serviço, ele fazia com excelência. Qualquer que fosse o serviço, ele fazia com prazer e com amor. José era uma pessoa descomplicada. José era aquela pessoa que pegava o serviço e fazia além. Ia além. Muitas das vezes as pessoas, rapaz, eles estão te explorando, por que você está fazendo além? José não pensava dessa forma. José pensava, eu vou ser abençoado, eu vou aprender algo mais. E muitas pessoas no nosso meio, abrindo esse parênteses, possivelmente você já ouviu essa frase. Ele finge que me paga e eu finge que trabalho. E eu creio que não é crente não que fala isso. Porque se você for para o trabalho, querido irmão, independente do que for, faça o melhor, dá testemunho. Mas o salário, se você não está satisfeito com o seu salário, vai para outro lugar. Mas se você está lá, faça o melhor, para que Deus te coloque numa posição de honra. Para que Deus te coloque numa posição de honra. Honra um compromisso que você tem com Deus. Ainda que você pense, está me explorando, mas faça o melhor. Se for varrer, varre da melhor forma, em nome do Senhor Jesus. Bom, o segundo é o filho pródigo, que também é uma história conhecida, contada aí por Jesus, né, relatada aí por Jesus. E ele fala deste filho, deste homem que tinha 2 filhos. E esse filho mais moço chega para o pai e fala, pai, eu quero tudo que é meu. Nós tivemos aí hoje de manhã, esses 2 domingos, né? Esse domingo, domingo passado, sobre família, dessas questões legais de família. E se a gente olhar isso daqui, é até uma questão ilegal, porque o pai não morreu. E ele está pedindo a herança do pai. Ele está pedindo a herança, reparte aí que é a minha parte e eu quero. E esse filho então pega esta herança e vai achando que vai construir algo, achando que o dinheiro vai trazer algum tipo de realização e acaba ele gastando isso dissolutamente, imaturamente, e quando pensa que não, já não tinha mais nada e já não tinha mais amigos, porque muitas das vezes os amigos se aproximam porque tem algum benefício em troca, e quando acaba esse benefício, esses amigos eles distanciam. E quando você pede até uma ajuda, você não recebe. Então foi isso que aconteceu com esse menino, com esse jovem. E acabou o dinheiro. E aí, queridos, de patrão, de empresário, de empreendedor, ele foi ser gerente de uma pocilga. Você sabe o que é pocilga? Ele foi ser o gerente do chiqueiro. E olha, ele não podia comer nem a lavagem antes dos porcos, não. Ele tinha que esperar os porcos comer, para depois ele comer. Você imagina que vida é essa?
Essa era a situação desse rapaz. Aí diz a Bíblia que ele cai em si e começa a imaginar como que era, lembrar como que era a casa do pai. E falando, meu pai, ele tratava desse jeito os funcionários. Vou voltar para a casa do meu pai. Nós queremos tratar alguns assuntos referentes à vida desses dois. Alguns pontos em comum entre eles, José e o filho pródigo. Bom, eles saíram de casa e foram morar em terra distante. Os dois saíram, distante e estranho. Enfrentaram a seca e fome, todos os dois, da mesma forma. Tiveram a oportunidade de experimentar os prazeres da carne, todos os dois no mesmo nível. Um se comprometeu, o outro não. Eram corajosos, tinham sonhos, e sonhos altos. Quando esse jovem saiu de casa, o filho pródigo, ele tinha sonhos altos. José também tinha sonhos. Agora, as diferenças entre eles. José deixou o pai contra a sua vontade. O filho pródigo abandonou o pai por vontade própria. José saiu de casa sem nada. O filho pródigo saiu cheio do dinheiro. Muito dinheiro. José saiu confiante no poder de Deus. O filho pródigo confiante no poder do dinheiro, dos bens materiais. José jamais esqueceu o pai. O filho pródigo só lembrou do pai lá na pocilga, lá no chiqueiro. José saiu cheio de humildade, de espírito. O filho pródigo saiu cheio de orgulho, cheio de todo eu sou tal. José enfrentou uma prisão física, o filho pródigo, uma prisão na alma. Agora, a diferença entre eles foi o compromisso que eles assumiram. Ou algo em comum entre eles foi esse compromisso que eles assumiram, que quebrou a prisão, que quebrou as correntes, que fez eles superar essas mazelas da vida, as tragédias da vida. Esse que foi um ponto em comum. Quando eles chegaram nessa situação de sofrimento, de infortúnio, de penúria, mesmo diante de tudo isso, eles tomaram a decisão de continuar na presença de Deus, ou buscar a presença de Deus com mais intensidade, ou assumir um compromisso com Deus que faz toda a diferença. Agora, que compromisso é esse que eles assumiram que garante a vitória? Que compromisso é esse que eles assumiram que garantiram uma transformação na vida deles grande? Eu quero colocar 3 pontos desse compromisso. O primeiro compromisso é o compromisso que nos faz ver Deus como soberano. Compromisso que nos faz ver Deus como um Deus soberano. Reconhecimento da soberania de Deus. Nós somos barro, Deus o oleiro. Está lá em Jeremias 18, versículo 4 e 6. Deus não pode ser comparado, em hipótese alguma, com nós, mortais, limitados. Não pode, Deus é soberano. Só Ele é eterno. Só Ele é Deus. Nós cantamos aqui, quão grande é o Senhor. O pastor falou da experiência dos sons das estrelas, da baleia, porque Deus é grande, é soberano, Ele é eterno, está no controle de todas as coisas. Nós temos que conhecer isso e saber disso. Nós temos que ter este compromisso com Deus como um Deus que está no controle de todas as coisas. É aquele que tem o domínio total de toda a situação. E olha, existem vários exemplos na Bíblia que às vezes eu fico muito admirado com essa soberania de Deus. O controle de Deus sobre as criaturas, sobre a terra, sobre todo o universo. Alguns exemplos na Bíblia. Deus fechou a boca dos leões. Olha como que Deus tem um poder de um leão feroz, que qualquer outro que caísse ali com fome, ia devorar aquele rapaz, o Daniel. Mas Deus tem um controle. Não, agora, leão, você vai virar um gatinho. Agora, inimigo, você vai ficar quietinho aí. Agora, diabo, fica na sua. Deus está no controle, gente. Deus tem um poder. Outra coisa, Ele fez o galo cantar na hora certa. Não é na hora que o galo queria, não. Não é na madrugada, não. Na hora certa, olha, você vai cantar neste momento. E o canto vai ser desse jeito, bem imponente. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Parece coisa simples, pequena, mas a gente vê o poder de Deus nisso, queridos. Agora, uma coisa interessante. Paulo e Silas na prisão, o que aconteceu?
Terremoto. Como que acontece o terremoto? Segundo a ciência, as placas tectônicas deslocam. E aí acontece um terremoto. Só aconteceu um terremoto na prisão. Só aconteceu o terremoto naquele local. Porque foi Deus com a mão, apertou um botão, eu quero mexer nesse lugar. Aperta o botão, o lugar vai mexer. Eu quero abençoar esta pessoa lá na casa dela. Anjo, vai lá, anjo, faz isso. Agar no deserto, não tem água. O anjo, vai lá e abre um poço para aquela mulher lá. Apertou o botão e as coisas vão acontecer. Porque Deus é soberano, querido, e Deus sabe do seu problema, do que você está passando, do que você está enfrentando. E não há impossível para Deus, diz a palavra. Não há impossível para Deus. Se você pensa, não tem jeito, Deus faz. Se você pensar, acabou, Deus faz. Se o médico falou assim, ó, o diagnóstico é este, é morte daqui a um mês. A última palavra de Deus, espera aí, doença, sai desse corpo. E vai sair, porque o nosso Deus é soberano. Talvez o marido ou a esposa chegou, acabou, não tem mais casamento, eu não te amo mais. Mas Deus entra na história e resgata aquele amor, aquela paixão, aquela primeira fase de romantismo do casamento e transforma a família. Deus pode fazer, queridos, basta a gente assumir um compromisso com Ele. Tudo o que Deus faz é o melhor para nós. Tudo o que Deus faz é o melhor para nós. Olha aquela baleia. Você vai pegar esse rapaz, vai navegar até na cidade de Nínive, chega lá, você joga esse rapaz lá. Uma baleia. Olha outra coisa bastante interessante. Tinha que pagar o imposto. O que Jesus faz? Vai lá e pega aquele peixe. Joga o anzol lá e aquele peixe. Na boca daquele peixe vai ter uma moeda de 1 estáter. Eu fico imaginando Deus falando com o peixe. O peixe, você vai lá e pega a moeda de 1 estáter. O peixe tinha que saber também sobre dinheiro. Não é de R$1, não. Não é de 50 centavos. Nem... É 1 estáter, peixe. E o peixe vai lá e fica procurando. Essa não. Aí essa daqui. Deus é maravilhoso, querido. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu me lembro de uma vez, desempregado, que eu cheguei em casa de tarde, já cansado de procurar emprego e nada de achar. A nossa janela, o sol já estava escuro, o céu todo estrelado, lua, e eu ajoelhei, comecei a orar e chorar diante de Deus, falar, Deus, o que vai acontecer da minha vida, o que vai acontecer dos meus filhos? Deus, não acho emprego, não tem... Comecei a chorar diante de Deus. Deus me fez levantar e olhar pela janela. E Ele falou assim, olha para as estrelas, olha para a lua, olha para tudo isso que você consegue enxergar. Tudo isso eu sustento. Por que eu não posso sustentar a sua vida e a sua família? É o Deus que está no controle, é o Deus que é soberano, é o Deus que nos ama, querido. É o Deus que se importa conosco, é o Deus que não nos abandona. Tem uma ilustração de um jovem que ficou, o barco que ele estava afundou, ele ficou então numa ilha, naufrágio numa ilha, e só sobrou um isqueiro. Então ele acendia a fogueira, e ele fazia ali algumas coisas, buscava algumas coisas, era aquele isqueiro era a salvação dele. E ele fez a cabana dele, fez tudo certo, e fazia as alimentações. Um dia ele saiu e ficou alguma coisa no fogo. E quando ele avistou de longe, a cabana que ele tinha feito, tudo preparado, tudo bonitinho, estava pegando fogo. O fogo que ele deixou, pegou na cabana e de longe ele viu e ele chegou lá e começou a chorar, e gritar e reclamar com Deus. Deus era a única coisa que eu tinha. Deus, por que o Senhor tirou isso de mim? Deus, por que o Senhor deixou essa cabana queimar, pegar fogo? E chora, chora, chora. De repente ele ouve um barulho de uma buzina de um navio. E foram lá e resgataram aquele rapaz. E eles falaram, como é que vocês me encontraram neste lugar? Como é que vocês sabiam que eu estava aqui? E o comandante fala, aquele sinal de fumaça que você fez, nós avistamos bem de longe e viemos te resgatar. Querido, se a sua cabana estiver pegando fogo, dá glória a Deus, porque Ele tem propósito nisso. Se há alguma confusão acontecendo, se há alguma complicação e você está chorando diante de Deus, falando, por que Deus? Saiba de uma coisa, Deus está trabalhando a seu favor.
É momento de dar glória a Deus, jogar glória para cima, que Deus manda a bênção para baixo. Nós temos que viver este compromisso com Deus e saber que Ele é soberano e que Ele cuida de nós. Que Ele tem propósito em todas as coisas. Que Ele tem propósito em todas as coisas. As coisas não acontecem na nossa vida sem propósito. Mas nós temos que crer na soberania de Deus. Olha, e tem uma coisa, viver pela fé, manter esse compromisso com Deus, viver pela fé, é conviver com perguntas sem respostas. É conviver com perguntas que não têm respostas. Por que Deus? Por que está assim Deus? Viver pela fé, compromisso com Deus, é viver dessa forma. Deus está assim, o Senhor tem um propósito, eu não sei qual é, não sei a resposta. Esse é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Nós temos que crer num Deus que tem propósitos e sentidos nos sofrimentos. Deus tem propósito e sentidos nas nossas tragédias. Deus tem propósitos e sentidos naquilo de ruim que acontece na nossa vida. Nós temos que olhar para o nosso Deus como Deus soberano. E tem mais, esses meninos, tanto José como o filho pródigo, eles foram educados num lar em que era ensinada a palavra de Deus. Então tinha princípios e valores. Eles tinham tudo para crer num Deus soberano. Fé, amor, lealdade, fidelidade, verdade, justiça, palavra de Deus, tudo isso eles aprenderam. Por isso que é muito interessante e importante, pai, ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Por isso que é muito importante o seu filho participar de todos esses eventos, estar envolvido. Porque um dia, quando eles enfrentarem a luta, a dificuldade, eles vão saber que há um Deus soberano. Um dia, quando eles enfrentarem esses infortúnios da vida, essas mazelas da vida, eles vão saber, o meu pai me ensinou que há um Deus soberano, e eu posso confiar nele. E eu creio na vitória. Por isso que é importante. Segundo lugar, compromisso. Que compromisso é esse que garante a vitória? É o compromisso que nos faz saber que Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Deus tem algo de especial, um plano perfeito para nós. Deus tem, queridos. Não aflige a sua alma, não descansa no Senhor, porque o melhor Ele está reservando para a sua vida. Porque Deus se comprometeu conosco primeiro. Deus nos amou primeiro. Não foi nós que amamos ao Senhor, foi Ele que nos amou primeiro. É o que diz em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tem um plano especial na nossa vida. E não é só um primeiro a amar. Ele nos amou com um amor eterno. Ele nos amou com um amor verdadeiro. É assim que Deus nos ama. Independente de como está a sua vida. Uma coisa é certa, Deus te ama. Uma coisa é certa, Deus não abre mão de você. Deus tem um plano especial, e esse plano, Jesus tem que fazer parte. Deus tem um plano especial. Tem uma frase que eu acho muito bonita de Charles Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores aí dos séculos passados, homem que arrebatava-se multidões levando a Cristo. E ele coloca assim: no planeta não existe luz, a não ser a luz que vem do sol. E no coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem dele próprio, do Senhor Jesus. No nosso coração não tem um amor verdadeiro se não vir do próprio Senhor Jesus. E para que esse amor venha no nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir o coração e falar: Senhor Jesus, eu quero provar deste amor, para que você possa amar a Deus e amar as outras pessoas. Deus tem um plano perfeito para nós. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o final. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o final. Aquele que começou a boa obra na sua família, Ele é fiel para completar até o final. Aquele que começou a obra na sua casa, creia, Ele é fiel e vai completar esta obra. Todos fazem parte dessa promessa. Continua perseverante que Deus vai fazer, queridos. Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus.
Olha, não é só na sua vida, não. É na vida do seu esposo, é na vida da sua esposa, é na vida do seu filho, é na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Se a gente olhar a vida desses dois jovens, através deles, Deus operou milagre em toda a família. Até aqueles irmãos que venderam, até aqueles irmãos que maltrataram. Teve benefício através da vida de José. Então é para toda a família. O que precisamos, queridos, é saber que Deus não nos prometeu vida mansa, vida sem problema. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e Ele vai nos dar a vitória. Nem tudo na nossa vida sai conforme planejamos. Nem tudo na nossa casa, na nossa família sai do jeito que nós planejamos, do jeito que nós traçamos. Não sai. Nem tudo no nosso casamento sai do jeito que nós pensamos. Aliás, todos nós enfrentamos problemas. Todos. Todos nós. Quem nunca enfrentou um problema na vida aí? Levanta a mão. Todos nós enfrentamos, queridos. Não tem jeito. Todos nós. Problema é igual mau hálito. Todo mundo tem. Tem os meninos da classe de noivos. É aquela primeira fase, né, do romantismo, de apaixonado. Mas nem imagina que aquela mulher bonita, maravilhosa, quando eles casarem, quando ela acordar, aquele bom dia, ele vai quase cair para trás. E ela nem imagina que ele vai responder, bom dia, amor, e ela vai cair também dura. Problema todo mundo tem. Problemas todos nós temos. O que nós temos é confiar na soberania de Deus, na presença de Deus. Houve uma entrevista com a esposa do Billy Graham, e uma das coisas que perguntaram para ela a respeito de casamento foi se ela já pensou em separação, divórcio. Já passou pela sua cabeça alguma vez em divorciar? Essa foi a pergunta. Então a esposa do Billy Graham olhou para aquele rapaz e respondeu, olha, divórcio não, mas assassinato. Muitas vezes, crime hediondo ainda, com intenção de matar. Porque não é fácil, querido, 56 anos de casado, é muito tempo de dedicação e empenho, é este amor que tudo suporta, que tudo crê, e nós temos que crer nisso. Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele está conosco, Ele não nos abandonou, Ele está lá na nossa casa, mas a vida não é fácil. Casamento é investimento, amor não aparece, não é uma paixão, amor é um aprendizado, amor é dedicação, é empenho, é perdão, é sacrifício, é ceder. Então, investir na nossa casa, na nossa família, muitas das vezes nós vamos ter que engolir sapo. Muitas das vezes nós vamos ter que deixar a razão. Tem uma ilustração também que eu acho muito interessante, que são dos índios Cherokees, lá dos Estados Unidos. E diz a lenda deles que para que o menino, né, se torne um homem, quando chega numa certa idade que ele tem que se tornar um homem, então eles pegam esse menino, colocam uma venda nos olhos, ele não enxerga nada, e o pai pega esse menino, esse rapaz, e leva para o topo da montanha. Ele vai ter que passar a noite toda lá no topo da montanha, com os olhos fechados. Ele não pode tirar a venda, ele não pode ter nenhuma reação se vier algum animal, se passar alguma cobra, se alguma coisa começar a tocar, se tiver alguma pessoa que o ataque, ele tem que ficar parado. Ele tem que provar e passar por este medo sem reação. E ele passa a noite toda ali, com os olhos fechados, exposto a todo o perigo de uma mata, de uma selva, e ele tem que passar, e se ele passar, e realmente aí ele se torna um homem dentro da tribo dos Cherokees. Então o pai levou o filho, e o filho passou por todos aqueles medos da noite, com todos aqueles bichos passando por perto, e ele firme. E a noite toda foi um tormento. E quando chega pela manhã, o sol clareia, ele tira as vendas. Quando ele tira a venda, ele nota que o pai dele ficou a noite toda ali ao lado, sentado ao lado dele.
O pai não saiu da presença dele. Para ele, o pai ia descer e ele ia ficar sozinho. Mas em todo momento o pai estava ali do lado. Querido, na escuridão da nossa vida, Deus está ao nosso lado. O pai está ao nosso lado. Você pensa que você está sozinho. Você pensa que está passando por tudo isso e ninguém está vendo, o pai não está vendo. Deus estaria ao seu lado. A noite toda, todo o escuro da sua vida, da sua casa, da sua família, todos os infortúnios, todos os medos, você não está sozinho. O Pai está lá porque Ele tem um plano na sua vida de te tornar um homem e de fazer um homem e uma mulher de Deus, que vive pela fé com um compromisso sério com aquele que é o dono da palavra. Deus não te abandona jamais, queridos. Terceiro lugar, compromisso com Deus. O que garante, que compromisso é esse que garante a nossa vitória? É o compromisso que coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Compromisso que coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, querido. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida. O Deus soberano que faz milagres, que opera maravilhas, Ele anda com aquele que tem compromisso com Ele, que o coloca em primeiro lugar. Enquanto aquele jovem, enquanto aquele filho pródigo não assumiu um compromisso com Deus, enquanto ele assumiu um compromisso com o dinheiro, com os bens materiais, como que foi a vida desse jovem? Como que ele viveu? Ele provou de alegria? Provou de alguns momentos que o mundo oferece, que é passageiro, que traz grande tormento ao final. Porque não é uma bebida, não é uma droga que vai preencher este vazio da nossa alma, do nosso coração. O que preenche é a presença do Senhor Jesus. O que preenche é sendo Jesus o primeiro lugar no nosso coração. Isso é que traz satisfação, isso é que traz felicidade, isso é que traz paz à nossa alma. Não é as coisas que o mundo está oferecendo. Você pode até ter momentos de prazer lá fora, mas o que você vai pagar por isso é um preço muito alto. O que esse jovem pagou, a gente nem imagina o que é isso, queridos. Parar num chiqueiro e começar a comer lavagem. Eu fico olhando essas pessoas quando a gente roda aqui pela nossa cidade, isso está no Brasil todo, e eu creio que em outros países, mas aqui na nossa cidade, perto de nós, você passa por alguns lugares que chama de Cracolândia. Essas pessoas estão dentro de um chiqueiro, vivendo uma mazela da vida, jogada como um animal. E eu olho e falo, Deus tem misericórdia, o Senhor tem plano na vida dessa pessoa. Não foi para isso que o Senhor criou essa pessoa. Não foi para isso que essa pessoa veio a este mundo. Muitas das vezes nós estamos dentro dessa situação, de um chiqueiro. E nós precisamos cair em si. Na casa do meu Pai, há comida em abundância. Na casa do meu Pai, os funcionários são tratados com dignidade. E eu que sou filho, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, queridos, para que você possa sentar na mesa do Pai e provar do banquete do Pai, e não de uma lavagem, e não de um chiqueiro. Temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas haverá momentos, queridos, que a nossa fé vai ser confrontada. Haverá momentos da nossa vida, ou vários momentos, que eles vão confrontar a nossa fé, que eles vão confrontar este compromisso, assim como foi com José, assim como foi com este menino, o filho pródigo. A fé foi confrontada, de José muito mais ainda, em várias situações. Em várias situações a nossa fé vai ser confrontada. O salmista, no Salmo 42, ele diz, e o teu Deus, onde estás? Nossa fé vai ser confrontada, as pessoas vão falar, você não é crente, você não serve esse Deus que é soberano, por que você está passando por isso? Não temos resposta, nós sabemos que Deus é soberano e, como diz Jó, por fim Ele dará cabo a esse mal. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim dará cabo a este mal. Nossa fé vai ser confrontada, seja lá na escola, onde você estuda, no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa. Aliás, na nossa casa é o campo de batalha
de maior batalha que nós travamos dentro da nossa casa. Amar aquela pessoa que está ao nosso lado todos os dias. Servir aquela pessoa com dignidade. A Bíblia diz, marido, amai a sua esposa com respeito, com dignidade, para que as suas orações cheguem até o céu. Está lá em 1 Pedro. Ali, queridos, que a nossa fé vai ser confrontada. Ali é que a nossa fé vai ser confrontada. É como eu falei, senhor José e dona Leia, as coisas hoje são descartáveis, no tempo deles se consertavam. Hoje, casamento, as pessoas estão descartando, não estão querendo conserto. E se a gente tem que lutar, a gente tem que lutar pela nossa família. Nós não podemos abrir mão da nossa casa, da nossa família. É difícil, mas nós temos que investir, queridos. Compromisso com Deus é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. É colocar Jesus em primeiro lugar. Teve uma época, um ano acho que de 2008, 2007, não me lembro exatamente o ano, mas teve uma viagem pela empresa. E essa viagem foi do outro lado do mundo, lá na Coreia. E um costume bem diabólico naquele lugar, que pegava a gente da empresa, a empresa de lá pegava e levava a gente para um restaurante deles. E ali eles bebiam até cair. E para desenvolver relacionamento, esse era o costume. Ele pegava um copo, enchia pela metade, colocava metade de cerveja deles lá, e o restante de cachaça. E chegava para você, entregava aquele copo, e você tinha que virar de uma vez, e segundo o costume deles, era desenvolver relacionamento dessa forma. E eu cheguei naquele lugar e fui confrontado pela minha fé. Porque eu falei, olha, tem 18 anos na época, tenho 18 anos que eu não coloco bebida na boca, porque eu assumi um compromisso com Deus, de andar na presença dEle, de ser fiel a Ele. E isso não traz nenhum benefício para a minha vida espiritual, para a minha casa, para a minha família. Então, se vocês quiserem desenvolver no relacionamento, nós vamos desenvolver, mas enche este copo de um refrigerante, de um suco, e a gente vai tomar de água, e eu vou virar 1, 2, 3, para a gente desenvolver relacionamento. E da empresa tinha uns 8, da nossa empresa tinha umas 6 pessoas. E eles não aceitavam isso. E falaram comigo hoje, agora no almoço, é o gerente da empresa que está aqui, mas à noite é o diretor. Com ele ninguém passa. Então você vai ter que desenvolver relacionamento com esse copo de cachaça e de cerveja. E eu liguei para a Cláudia nesse dia, falei, Cláudia, meu amor, vamos orar. Estou na cova dos leões. Deus vai ter que fechar a boca desse leão, vai ter que tornar ele, fazer dele um gatinho. E aí oramos durante o dia, chegou a noite, e a gente senta no chão, que é lá na Coreia. Senta no chão, eu sentei lá na ponta, para me ficar bem distante. Aquele diretor sentou no meio da mesa, né, no chão. O gerente sentou do lado dele. E quando todos sentaram, ele virou para o gerente e falou, aquele lá da ponta é o Fabiano. Tem 18 anos que ele não bebe. E virou para o diretor, e o que vai acontecer com ele aqui nesta noite? Aí eu olhei bem nos olhos dele, daquele diretor, e comecei a orar, Jesus, amarra esse valente, manda fogo na cabeça dele. Quebra ele, Senhor, derruba ele, em nome de Jesus. E ele olhando para mim, eu olhando para ele olhando para mim, e eu orando, Senhor, amarra ele, quebra ele, Jesus, quebra ele. Ele levantou e falou, só você hoje vai tomar Coca-Cola aqui, eu que vou te servir. Aleluia! Deus é fiel, queridos. Nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em qualquer situação, aonde quer que você esteja, seja aqui, seja no Japão. Mas eles têm que ver que você tem um compromisso com Deus. Aquele homem foi lá naquele local onde eu estava, pegou o refrigerante, me serviu, todos ficaram olhando assim, o que aconteceu? Isso nunca aconteceu. Eu falei, eu sirvo um Deus vivo e verdadeiro, eu tenho um compromisso com Ele. E Deus honra a nossa fé, queridos. Um daqueles coreanos que estavam lá, chegou a uma certa altura, eu falei, eu quero ir embora para casa agora, para o hotel. Aí esse diretor falou, não, peraí, fulano, vem cá, leva o Fabiano lá no hotel, deixa ele lá. Eu falei, não, pega um táxi. Não, leva ele e deixa ele lá. E esse rapaz foi me levar. No meio do caminho ele falou assim, olha, que na Coreia, a igreja na Coreia, ela é bem
É uma das maiores igrejas que tem lá, número de convertidos. Então, no meio do caminho, ele falou: Fabiano, eu sempre quis fazer isso. Eu sou crente, mas me submeto a isso porque eu vou perder o meu emprego. Eu me submeto a isso porque eu vou perder a minha posição na empresa. Agora, isso que você fez hoje é o que anseia o meu coração. E eu virei para ele e falei: rapaz, Deus é soberano. Deus te coloca numa posição de honra se você assumir um compromisso com Ele. Não se submeta ao jugo do inferno, não se submeta ao jugo do diabo, mas honra ao Senhor, se coloca numa posição que Deus vai te honrar. Ainda que Ele te mande embora, Deus abre uma porta bem maior. Mas assuma um compromisso com Deus e você vai ver onde que Deus vai te colocar. Eu não sei o que foi da vida daquele rapaz. Mas eu sei de uma coisa: se eu, se você, se ele assumir um compromisso com Deus e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, queridos, você nem imagina onde que Deus vai te levar. Talvez como governador do Egito, talvez numa posição de honra, ou talvez numa posição que você se sinta satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que fazer isso, queridos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não espere a crise chegar. Não espere ir lá no chiqueiro. Faça agora. Não espere as coisas acontecerem. Não espere o divórcio chegar para você dar valor a este homem, a esta mulher. Não espere as drogas levar os seus filhos para você dar valor a esses meninos. Faça agora, queridos. Não espere uma tragédia para valorizar a sua igreja, a liderança, a sua célula. Não espere, faça agora. Não espere, queridos, um momento de prazer deste mundo para perder a sua dignidade, para perder a sua virginidade. Não espera, não deixa isso acontecer, assuma um compromisso com Deus agora. Neste momento, coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, para que você tenha prazer nas coisas, no seu casamento, na comunhão da sua casa. Infelizmente, nós só damos valor às coisas quando nós perdemos. Infelizmente, nós só damos valor quando nós perdemos. E se a gente olhar a questão de família, de casamento, e olhar e espelhar nesse casamento de Jacó com esses montes de mulheres, gente, casamento é uma aliança, e a aliança é inquebrável. E nós estamos com um índice de divórcio no nosso país que chega a 50%. E se a gente for para o segundo casamento, isso aumenta. Porque não é fácil você trazer para a sua casa uma outra pessoa que já foi casada e tem mais filhos, e você com outros filhos, e colocar isso dentro de casa. É uma grande complicação. Então dê valor agora. Lute agora. Eu sempre digo para os casais que é mais fácil, é menos doloroso lutar pelo seu casamento do que optar por um divórcio, achando que vai resolver um problema e vai encontrar um outro bem maior. Pare de se sentir empregado. Você é um filho de Deus. Pare de se sentir como um escravo. Você é um filho de Deus. E aí que está a grande diferença. Se Jesus não for o primeiro na nossa vida, queridos, nós vamos experimentar a pocilga. Você vai parar, você vai ser promovido a gerente de pocilga. Olha para o seu irmão e fala com ele: sai fora, irmão. Essa função não é para você, não. Esse cargo não é para a sua vida. Você vai ser gerente de uma grande empresa. Você vai ser gerente de algo que Deus vai te dar. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e que traz paz ao nosso coração. Confia no Senhor, porque Ele tem o melhor, querido. Confia no Senhor. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser absoluto na nossa vida. Jesus tem que ser absoluto. Você tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Fala para o seu irmão: Jesus tem que ser absoluto na sua vida, irmão.
Eu não sei como que está a sua vida. Se você fizer uma comparação entre o filho pródigo e José, qual mais assemelha a sua vida? Qual dos dois a sua vida se assemelha mais? O que eu quero dizer para você aqui, não se envergonhe em voltar para casa. Não se hesite em voltar para casa. Não se envergonhe em voltar para a casa do Pai, mesmo que você tenha feito tudo errado. Mesmo que até hoje você fez tudo errado. Não se envergonhe hoje de voltar à casa do Pai e à presença do Pai. Porque o Pai está com os braços abertos para te receber. O Pai está com os braços abertos. Com certeza as mudanças virão. É certo que virão. E para melhor na sua vida. Quando você assumir um compromisso com Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Principalmente naquelas áreas da nossa vida que tem alguma deficiência no caráter. Principalmente nessas áreas Deus vai tratar. Principalmente, se a gente olhar os dois, o José, ele aprendeu a ser humilde. Ele quebrou o orgulho, buscando sabedoria em Deus. Agora o filho pródigo, ele aprendeu a ser humilde pelas consequências dos erros. E eu quero dizer, aprender com os erros é muito mais doloroso do que aprender pela sabedoria. Deus te dá a oportunidade nesta noite de você sair daqui aprendendo pela sabedoria, e não pelos erros, e não pelas mazelas da vida, porque é muito doloroso. Deus te dá essa oportunidade. José aprendeu desta forma. Eu quero fechar com uma frase de um autor desconhecido, mas essa frase está no livro Rumores de Outro Mundo, de Philip Yancey. Preste bem atenção, que isso mexeu muito com o meu coração. Eu creio que é para mim e é para você também. Ele diz da seguinte forma: no dia do juízo, os seus olhos encherão de lágrimas, quando Deus te proferir um poema de como a sua vida teria sido boa, se você tivesse sido diferente. Eu fiquei imaginando eu diante de Deus no dia do juízo, e Deus proferindo esse poema sobre a minha vida. E Deus falando, você poderia ter aproveitado mais. Você poderia ter sido abençoado, ser mais abençoado. Você poderia ter alcançado mais, se nessa área você fosse diferente. Se tivesse assumido um compromisso comigo, em todas as áreas da sua vida, você poderia ter aproveitado mais. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Compromisso com Deus é a certeza da nossa vitória. Compromisso com Deus é a certeza da nossa vitória. Eu quero desafiar você aqui nesta noite a assumir um compromisso com Deus e sair daqui nesta noite certo da sua vitória, certo da sua bênção. Para isso você tem que assumir um compromisso com Deus. Não é com o pastor Fabiano, não é com nenhum dos pastores, mas com o Senhor soberano, que te amou primeiro e quer tirar dessa situação. Não sei qual dos dois que você se assemelha. São lá do Egito ou o chiqueiro do filho pródigo. Uma coisa é certa, Deus tem o melhor para você. Eu quero desafiar a você uma pergunta bem objetiva. E eu quero uma resposta bem objetiva sua, levantando a sua mão. Você quer assumir um compromisso com Deus nesta noite? Você quer colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Você quer provar do plano de Deus para a sua vida? Levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você. Você quer assumir um compromisso com Deus? Levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você. Eu quero ver a sua mão. Levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você. Você que quer aceitar a Jesus, você que quer abrir o seu coração, assim como você orou no início, Senhor, eu abro o meu coração. Aceita esse compromisso com Deus, para que Deus transforme a sua vida e faça grande milagre na sua família.
Você que levantou a mão, faça favor, vem aqui à frente. Saia do seu lugar, vem à frente. Você que levantou a mão. Essa é uma grande oportunidade, um privilégio que Deus está te dando. Deus quer te colocar numa posição de honra. Deus quer te colocar numa posição de honra. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu sei que tem mais pessoas. Eu sei que seu coração está ardendo. Eu sei que seu coração está quebrantado. E eu sei que você está resistindo à voz do Espírito Santo que está falando. É com você. É com você que eu quero assumir um compromisso. Então não é momento de ficar aí, mas é momento de vir à presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aramana Surianda Aramanaya, Surianda Arabasurianda Aramanaya. Não resista à voz do Espírito Santo. Como diz o salmista no Salmo 95, oxalá hoje ouvisse a minha voz. Deus está te chamando para um compromisso com você e te dar uma nova vida e fazer algo novo na sua casa e na sua família. Aleluia. Eu quero orar com você que é membro da igreja. Você quer renovar este compromisso com Deus? Alguma área da sua vida que você precisa renovar este compromisso? Este é o momento também, sai do seu lugar, vem aqui à frente, fica aqui à minha direita, eu vou orar com você. Senhor, eu quero renovar um compromisso com o Senhor nesta área. Eu estou tendo fraqueza, dificuldade. Sai do seu lugar, eu quero orar com você, fica aqui à minha direita. Senhor, eu quero renovar um compromisso com o Senhor. Eu quero, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero, Senhor, fazer do Senhor aquele que está em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida, que tem um controle. Sai do seu lugar, vem aqui, fica aqui à minha direita, eu vou orar com você. Aleluia. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade de vir. Saia do seu lugar. Pois Cristo deu-me seu amor. Aleluia, Pai. Seu amor, Jesus Cristo mudou meu viver. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu estou abrindo meu coração. Eu estou te aceitando como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu quero assumir nesta noite um compromisso com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu abro meu coração, Senhor, para que o Senhor entre e faça morar. E seja o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. E o amor, só conheci em Aleluia. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente.
Glória a Deus. Vocês que vieram aqui à frente, renovando este compromisso com Deus, ora comigo e repete a oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero renovar o compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. Eu quero provar, Senhor, deste Teu amor que eu ainda não provei. Por isso, Senhor, eu apresento a minha vida, esta área. Fala aí com Deus qual é a área. Eu apresento esta área. Eu quero me comprometer com o Senhor, que nesta área o Senhor vai ser o primeiro, vai me dar graça, sabedoria, e eu vou ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Senhor, aqui estão essas vidas, meu Pai. Não é fácil, Senhor, sair do lugar, se deslocar, vir aqui à frente, diante da igreja e assumir um compromisso e renovar um compromisso. Por isso, honre a fé desses irmãos. Ó Deus, nesta semana mesmo, visite eles de forma especial. Ó Deus, com um milagre, com um sinal, com uma palavra, com a direção, mostrando o Senhor. Porque o Senhor quer colocar estes irmãos, ó Deus, em posição de vitória, em posição de destaque, assim como foi com José e assim como foi com aquele filho pródigo. Eles não ficaram prostrados, mas eles participaram do banquete real. Nesta semana, ó Deus, um banquete real vai ser servido para esses irmãos, e eles vão provar de algo novo do Senhor na vida deles. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o compromisso com o Senhor é a certeza da nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, dá uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pode assentar dando glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala com ele. Compromisso com Deus é a certeza da sua vitória, hein? Pastor Luiz. Félix. Deus, Ele é muito bom. E eu estava ali pensando e orando. Se você está afastado da graça do Senhor, você se distanciou da graça bendita de Deus, Ele já te falou já há muito tempo, já ministrou o seu coração, já fez milagres, fez tanta coisa boa, e hoje você se encontra com um pé fora do reino, ainda é tempo de você regressar. Terminando o culto, vem aqui, nós queremos orar por você. Deus tem muito a fazer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Bom, nós queremos agradecer a você que esteve conosco até o presente momento, conectado. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está aqui no Brasil. Deus abençoe você que está em outro país. E até no próximo domingo, com a graça do Senhor Jesus, estaremos juntos. Que a graça do Senhor envolva a sua vida. Amém. Bom, terça-feira.